Continuando com a saúde da mulher, que nós estamos no mês da mulher, hoje eu tenho um assunto muito interessante para você prestar atenção. Mesmo que você for homem, é bom você assistir para você aprender alguns detalhes e ver o risco que as mulheres estão correndo, suas filhas, suas sobrinhas, suas vizinhas. Fica comigo que você vai gostar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Olá, hoje o Saúde e Bem-Estar continuando com todas essas questões do mês da mulher. Eu trouxe um assunto muito importante mesmo. Trouxe duas colegas aqui que são advogadas, que são da Concevite, da OAB, que vai falar tudo sobre a violência da mulher, a violência contra a mulher, a violência doméstica. Então eu queria chamar muito a atenção para esse vídeo, para que você guarde ele, salve ele, curta, compartilhe, para que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque esse assunto muitas vezes é controverso por falta de informação. A gente acha que só a violência da mulher é só no caso de um feminicídio, mas tem muita coisa que pode estar acontecendo por trás e que pode ser evitado. E elas, como membros da OAB, vão esclarecer tudo para vocês. A doutora Kelly, que é vice-presidente, e a doutora Ana Arminda, que é secretária, e vão falar tudo para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olha, é um prazer ter vocês aqui de coração. Prazer é nosso de trazer, né, nesse espaço uma pauta tão cara e importante para toda a sociedade. Não, e é importante porque aqui no nosso programa a gente fala de saúde, toda hora saúde, e a saúde é unissex. Mas mesmo sendo a questão de ser unissex, eu acho que essa questão da violência contra a mulher é uma coisa, até por fato que a gente teve aqui na nossa cidade, é uma coisa muito importante de chamar a atenção e muito relevante, né? Hoje, muitas coisas não vêm à tona, só vêm à tona quando a desgraça já foi feita, né? Exatamente. E por isso que eu quis chamar vocês e eu queria que vocês esclarecessem um pouco isso, mostrar para o público que está assistindo até onde pode chegar e o que pode ser feito. Eu acredito, Plácido, que a saúde ela tem que começar pela saúde mental. Aí você imagina uma mulher que vive oprimida dentro de casa, às vezes ela não sofre uma violência física, mas ela tem um marido, um companheiro, um pai, um irmão dentro da casa dela que xinga ela todo dia, que desmerece, tudo que ela faz não é bom. Traumatiza isso. Traumatiza. E essa saúde, aí começa a afetar a saúde mental, né? Você, como é da área médica, sabe isso bem melhor que nós, que a área mental, se a mulher não estiver bem psicologicamente, ela começa a adoecer. A gente sabe, existe uma responsabilidade muito grande dos profissionais de saúde. O dentista, como tem uma intimidade maior com o paciente, porque ele mexe na nossa boca, eu imagino que você já tenha visto muitas vezes isso, que a gente diz a mulher poliqueixosa. Todos os dias ela procura um profissional de saúde relatando um problema diferente. Um dia ela sente uma dor de cabeça, um dia ela sente uma palpitação no coração, outro dia ela está resfriada e os médicos investigam e dizem que ela está saudável, porque é a saúde mental dela que já está extremamente... Socorro, né? Ela está pedindo socorro. Então a gente fala muito sobre isso, né, Kelly? Isso. Da mulher poliqueixosa, da responsabilidade do pessoal da área médica em perceber os sinais e tentar orientar, de mandar, se for num posto de saúde, mandar para a assistente social do posto de saúde conversar com essa mulher e descobrir se a causa de toda essa doença dela não é a violência doméstica. Então é uma responsabilidade imensa e por isso a importância de você, sendo um profissional de saúde, tendo um programa de saúde voltado para a saúde, ter nos convidado é muito importante para a gente poder falar disso, né, Kelly? Isso. Porque a saúde começa com a saúde Em termos mental. de saúde, a gente pode dizer que a violência doméstica é um problema de saúde pública no Brasil hoje. Uma em cada 5 mulheres relatam que sofreu violência doméstica nos últimos 12 meses. E 90% dessas vítimas relatam que possuem problemas de saúde decorrentes dessa violência. Então, esses problemas, como a Ana falou,
problemas crônicos, né? Primeiro vem o problema da própria lesão, né? Da violência física. Depois vem o problema de saúde crônico, talvez relacionado a essa questão da violência física. E o subtipo mais comum dentre eles é o da violência psicológica, né, que coloca a mulher ali em estado de ansiedade, depressão, né? Ela vai negligenciando o próprio corpo. Vocês estão falando aqui, e olha que legal, porque o nosso programa aqui, a gente não gosta de fazer nada combinado, é tudo natural, um bate-papo natural. Você está falando aqui, está passando um filme na minha cabeça, já veio na cabeça uma paciente, onde o marido ficava toda hora acompanhando, porque ela veio com um problema muito forte de bruxismo, desgaste, e o cara não saía do lado, não arredava o pé, e ela tinha problema, ela já tinha problema psiquiátrico, psicológico. Então muitas vezes isso é legal para chamar atenção. Nosso programa é muito visto pelos profissionais da saúde, então isso é legal de chamar atenção, porque de repente você, colega, está vendo, não está percebendo, normal, e às vezes pode ser um sinal. Porque muitas apresentam a rede de enfrentamento, a rede de saúde, pode diagnosticar, se for capacitada, né, o médico da família, para reconhecer que aquela cefaleia, aquela úlcera, né, aquela imunossupressão, por que a mulher tem a imunidade tão baixa? E o sono regular, porque imunossupressão faz, né, tá tudo relacionado, não dorme. Não. Por que ela apresenta essa recorrente infecção sexualmente transmissível? Né? Muitas delas não têm liberdade para conversar com o parceiro sobre métodos contraceptivos. Né? Então, isso gera outros problemas de saúde, como abortos indevidos. Não, né? Isso que você está falando é interessante, porque o colega está lá tratando um ginecologista, às vezes está tratando uma recorrência de um problema que, na verdade, está sendo causado por outras questões do próprio marido. Exato. E ela não tem essa liberdade de falar com ele. E tratando assim da e questão... só ela toma um remédio. Da questão reprodutiva e ginecológica da mulher, muitas delas não conseguem, não têm autonomia para sair para onde querem e quando querem, e negligenciando a saúde, acabam não fazendo testes, não fazendo exames preventivos, né? E quando vão descobrir alguma doença, já está em um estado mais agressivo, avançado, né? Como câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, esse é o aspecto, né, físico da questão. O aspecto psicológico envolve outras mais questões, né? Que é a questão, muitas vezes, do uso da droga e do álcool, né? Ou até mesmo de medicamentos psicotrópicos, né? Para poder sobreviver àquilo, né? Então, não existem estudos assim que associam diretamente as doenças à violência doméstica. Mas tem evidência. Mas tem muita evidência. Na prática, a gente vê muito. É muito delineada essa questão, principalmente a questão reprodutiva e ginecológica. Quando elas apresentam ali uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível, ou quando elas apresentam gravidez indesejada, são negligentes tanto com a própria saúde quanto com o pré-natal. Não fazem o pré-natal, não tomam as vitaminas, não conseguem lançar a mão de medidas protetivas para o desenvolvimento de doenças. Então, tudo isso é bem importante na área da saúde. Eu vou atrapalhar vocês aqui agora, porque agora você está me deixando, porque olha, me pegou de calça curta. Estamos te fazendo pensar, esse é o objetivo. Então, por exemplo, se eu evidenciar isso, porque isso não é uma coisa que pode ser uma evidência, às vezes não só até às vezes eu não tenho tanto conhecimento, às vezes eu posso pensar, mas será que é ou não é? Onde que o profissional da saúde pode se apoiar, por exemplo? Se está na rede pública é mais fácil, porque ele fala, você tem que passar por um psicológico, eu preciso. Agora, por exemplo, uma pessoa vai no meu consultório, ou em qualquer colega que está assistindo, ele percebeu alguma coisa e não puder falar com a paciente em particular, ou mesmo ficar sem graça, né? Será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Tem alguma maneira de tentar mediar isso? Aí, Plácido, vai assim, normalmente o paciente que vai lá com você, eu acho assim, a partir da terceira vez que ele está indo lá com você, ele já virou seu amigo, que eu te conheço, é assim. Você vai criando uma conexão, um vínculo com aquela paciente.
E isso tem que ser de uma forma muito delicada, porque a mulher, ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Antigamente existia um mito que só quem sofria violência doméstica era a mulher pobre da periferia. E hoje a gente vê que não. Inclusive a gente percebe que aquela mulher que tem um curso superior, que ela não depende financeiramente do marido e que ela está sofrendo a violência doméstica, ela tem mais dificuldade ainda de denunciar, de contar para alguém do que aquela mulher que tem uma condição financeira e escolar inferior à dela. Por quê? A primeira coisa que ela pensa, o que a minha família vai pensar de mim? Eu, que sou uma mulher estudada, que pago minhas próprias contas, estou aguentando isso por quê? Então, é a dependência emocional que ela tem naquele relacionamento, né? Então, o profissional ele vai ter que ter muito jeito para conseguir conversar com essa mulher, para conseguir fazer com que ela se abra, porque o primeiro impulso dela é negar, porque ela vai ter vergonha. Então, isso tem que ser aos poucos. A gente também, nós queremos ajudar sempre, né, Kelly, mas nós não podemos forçar. Às vezes, chegam relatos para nós na comissão, mulheres vítimas que resolvem nos procurar, conta para a gente tudo que ela está passando. A gente tem uma solução jurídica para ela, né? A Kelly muitas vezes se oferece para acompanhá-la na delegacia, para fazer a denúncia, e ela não quer. Ela fala, não, eu só queria contar, eu só precisava desabafar. Eu ainda não tenho forças para largar dele. Eu ainda não tenho forças para ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência e pedir o afastamento dele do lar. E a gente também não pode julgar essas mulheres. A gente tem que fazer o quê? Dar o nosso ombro, escutar, alertar o perigo que ela está correndo, porque ela não percebe. A jornalista, né, que é o fato, fez um mês agora, essa semana, que foi assassinada, a Vanessa. A Vanessa, ela não se deu conta do risco que ela estava correndo. E aqui fica um parágrafo, vamos dizer aqui, um alerta. Eu entendo que talvez nem quem estava representando o poder público naquele momento se deu conta da gravidade em que ela se encontrava. Por quê? A gente diz o quê? Urgência e emergência, liga no 190. Quando ela fez o boletim de ocorrência na Casa da Mulher Brasileira e ela disse que precisava voltar na casa, que ela queria pegar roupa e tudo mais, talvez ninguém ali, e não estou julgando, não estou tacando pedra em ninguém. Quem estava atendendo ali não se deu conta da gravidade da situação. Por quê? Queira ou não, ela estava num relacionamento recente de 4 meses. A gente já passou por isso. Com 4 meses, a gente ainda está naquela paixão maluca, não é assim? Não é nem o amor que chegou, você ainda está na lua de mel, vamos dizer assim. E qualquer coisa que ele dissesse, ela ia se enganar sozinha. E ninguém se deu conta disso. Por quê? O que ela podia ter feito? Eu quero ir lá buscar roupa, eu preciso entrar na casa, tem 2 dias que eu estou com a mesma roupa e não consigo entrar e ele está lá. O que ela devia de ter feito? Liga no 190 e pede o apoio da Polícia Militar para entrar na casa. Deixa eu só te cortar um pouquinho, o papo tá bom, né? Presta atenção, agora vai no link da bio, vamos pro YouTube que a gente vai continuar lá, a gente vai continuar com isso. E eu tenho uma dica importante aí para você que é síndico de condomínio. Isso aí vai chegar até você, já está batendo na sua porta. Fica comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Ana, continuando o que você estava falando. Então, aí ela foi e pegar as roupas. Sim, então, porque a gente fala urgência e emergência, liga no 190. Isso. Só que ninguém percebeu que ela estava numa situação de urgência e de emergência. Nem quem atendeu ela na delegacia especializada percebeu que era uma situação de urgência e emergência.
Então, por isso que eu falo assim, não posso culpar ali também. Porque talvez quem atendeu não se deu conta disso. E ela, óbvio, ela estava ainda apaixonada por ele. Apesar de tudo que ela passou, por tudo que a gente leu, né? A gente não conhece intimamente o processo, mas pelo que nós lemos na imprensa, é óbvio que ela ainda era apaixonada por ele. E de certo, eu não sei se ela ligou para ele avisando que ia, que não ia, mas isso pode ter acontecido. Ele pode ter dito uma frase romântica para ela. Ai, me perdoa, vem que vai estar tudo bem, que não sei o quê. E ela acreditou. Por quê? Ainda estava na fase do amor, da paixão por aquele homem ali, que ela não tinha ideia de quem ele era. Então, qual seria o... Então, isso serve de alerta para as mulheres não se tornarem vítimas. Você fez o seu boletim de ocorrência, saiu sua medida protetiva. Você sabe que o cara está na casa e você precisa voltar lá por algum motivo. Porque às vezes a mulher sai sem sapato, sem documento, sem nada de casa. Né? E você precisa voltar lá para buscar. A delegacia, nem em todo momento ela tem alguém para te acompanhar na casa. O que você faz? Você liga no 190 e pede o apoio da Polícia Militar para você entrar na casa. Independente se a delegacia da mulher está te atendendo ou não está te atendendo, liga no 190, porque você pode ter certeza que a PM vai te acompanhar. Para quem está assistindo. Se a Vanessa tivesse feito isso, talvez hoje ela estaria aqui ainda. Então, complementando tudo isso que a Ana falou, muitas mulheres não reconhecem também que estão vivendo uma situação de violência. Esse é o grande que problema. Estão num relacionamento tóxico. Ela não reconheceu. Então, principalmente em relacionamentos mais recentes, assim, é muito difícil delinear e a mulher saber, né, que aquele homem que ama com aquela intensidade, ele é um agressor. Muito difícil, né, principalmente se você está envolvido emocionalmente, né? E essa inserção e não conhecer a realidade faz com que a mulher fique muitos anos num relacionamento como esse, né, o que a gente chama ali do ciclo da violência. E o ponto principal, o ápice do ciclo da violência é o resultado do feminicídio. Tá, você falou do ciclo da violência. Por exemplo, eu moro no condomínio. Porque como a mulher pode estar reprimida, pode não estar falando. Eu, como um vizinho, se eu vejo um caso desse e eu não vou... Fala assim, não vai meter colher no meio do casamento, né? Briga de marido e mulher, não fala isso. Né? E por morar num condomínio, tem leis que amparam a gente? Poxa, tô desconfiada que tá tendo alguma coisa? Tem sim. Hoje em dia nós temos a legislação, o síndico, ele não tem a opção de não chamar. Ele é obrigado? Ele é obrigado por lei. Se o síndico souber, se chegar ao conhecimento do síndico, que está acontecendo uma violência doméstica dentro do condomínio, ele tem obrigação legal de acionar a polícia. E se ele não acionar, a minha esposa síndica, eu vou até falar se ele abre o olho aí, Janaína. Se ele não acionar a polícia, ele está sendo conivente, ele pode responder. A omissão é... A omissão está sendo sim, conivente. Ele está sendo conivente, ele vai responder. Se for em condomínio, houve violência, o síndico sabia, não chamou a polícia, no decorrer do inquérito, do procedimento, ele vai ser chamado para responder junto, por omissão, porque ele tem obrigação legal. Vamos supor que o condomínio ele é um município e o síndico ele tem a função de prefeito e delegado. Então, tem violência ali, ele tem que tomar uma providência. Que legal, você não sabia disso. Essa eu acho que é uma das grandes conquistas, né? As conquistas em termos de legislação das mulheres, elas vêm passinho. Mas essa é uma conquista importante. A gente tem grandes avanços, né? Sim. E a gente vê um cenário, trabalhando ativamente com as mulheres, que elas têm receio de ir até a delegacia, fazer a denúncia, porque tem medo de prejudicar o companheiro, o marido no emprego, tem medo que ele responda a um processo criminal, né, e fique ali impedido de viver. E a medida protetiva não impede o cara de viver, né? Por exemplo, se a mulher denunciar, porque muitos acham que ele vai ser preso. A legislação hoje garante à mulher que faça o pedido da medida protetiva e, se quiser, faça o boletim de ocorrência. E se quiser. São distintas, né?
ela pode registrar a ocorrência, mas pedir a medida protetiva não está diretamente relacionada ali abrir um processo. Porque a medida protetiva, como a gente conversou, ela é direcionada a ela, resguardar, a proteção dela, né? Para impedir que ele chegue perto dela, não é para prendê-lo, é para impedir que ele se aproxime vai ser preso dela. em caso de descumprimento. E aí ele é preso por descumprimento de ordem judicial. Que são, né? Então, assim, questões... a medida protetiva vai impor ali a delimitação de espaço, distância, né, contato com a vítima, e ele descumprindo, né, o que está imposto na medida, aí por descumprimento de ordem judicial, ele pode ser preso. E no caso, você falando aqui, a gente está falando da mulher, né? Mas, e no caso, não é que eu vou perguntar de homem não, tá? O pessoal já falou, ele vai ter medidas protetivas ao contrário. E quando tem criança envolvida, como fazer? Porque, assim, um filho, dependendo dela, ele pode denunciar o pai, como que funciona isso? Porque eu garanto que isso não acontece só com quem está namorando ou quem está noivo, né? Com a família já está constituída. Sim. Muitas vezes, onde que acontece isso com as crianças? No caso, você que é da vara da família também, né, dessa questão de família, como é que funciona num caso de separação? Ou a gente denúncia? fala que a violência contra a mulher ela é violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, assim, todos os agentes da família, eles sofrem de forma direta ou indireta a violência doméstica. Tá? Então, assim, às vezes a criança também apanha, e aí é pedida a medida protetiva em favor dessa criança. Né? A Lei Maria da Penha, hoje, ela elenca lá que o juiz ele precisa analisar a questão da convivência, mas a questão da guarda em caso de violência doméstica, ela já é definida para a mãe, unilateralmente para a mãe, tá? Para resguardar e proteger. E isso não é de eterno, né? O homem ele vai precisar passar ali por uma reciclagem, vamos dizer assim, uma avaliação, né? Passar por um programa de mudança de mentalidade mesmo, que até o próprio governo oferece, para que ele tenha condições de conviver com a criança. Porque essa criança ela acaba sendo sofrendo todo esse trauma familiar e muitas vezes pode até replicar esse comportamento agressivo, né? Por isso que eu quis perguntar da criança, porque isso pode se tornar um adulto, às vezes não quero julgar o lado disso que aconteceu, às vezes ele pode ter tido esse tipo de audiência, ele vendo o pai fazer isso. Porque a criança, né, na sua fase de formação, ela absorve tudo, né? Acha que o normal é isso. Eu tenho muitos casos no escritório em que as mulheres relatam que são maltratadas pelos filhos. Eles são adolescentes, eles me tratam assim como o pai me trata. Sim. É muito triste, porque eles também são vítimas, né, da violência familiar, da violência doméstica e familiar, e acabam replicando, né? Ou os que não replicam, ou mulheres, né, as meninas, por exemplo, acabam crescendo achando normal serem tratadas dessa forma, porque meu pai tratava minha mãe assim, meu cunhado tratava minha irmã assim, então esse é o tipo de relacionamento que eu considero normal. Gente, como é grave tudo isso. Por isso que a gente não pode nunca deixar de falar. É o que nós podemos fazer para a gente tentar interromper. Porque muitas mulheres estão vivendo nesse ciclo e não se dão conta. Você perguntou anteriormente, e a gente como profissional de saúde, como conversar? Existem estudos que demonstram para a gente que você vai se espantar agora, que a mulher, para ela tomar coragem de contar para alguém, não é dela tomar uma atitude de se separar da pessoa, dela contar para uma amiga, para a mãe, para uma irmã, ela leva 10 anos. Nossa. Ela fica sofrendo calada por 10 anos, onde só ela sabe o inferno que ela está vivendo quando as portas se fecham. Então, é um problema, assim, gravíssimo. São poucas as mulheres que conseguem tomar uma atitude diante da primeira violência. Porque a violência, ela não começa quebrando o nariz. Ela começa com xingamento, ela começa dizendo assim, você tá sempre feia e a vizinha tá sempre bonita.
É sempre assim que ela começa, né? Com a Guilherme? desqualificação. A história é sempre igual. A gente parece que a gente, quando pega um processo de violência contra a mulher para ler, a gente parece estar sempre lendo o mesmo processo, sabe? Tipo copia e cola, só muda o nome. Bem assim. Tem o período da lua de mel, onde ele se arrepende, e aí pede perdão, diz que vai ela mudar. acredita. E a mulher sempre preocupada com a família, preocupada ali, né, com julgamento, em manter esse laço, não encontrando apoio, né, dos familiares, principalmente dos familiares do marido, acaba perdoando. E aí sai da fase de lua de mel, aí começam as ofensas, a desqualificação, aí vem a questão da violência patrimonial. Então, quando a gente fala que um dos subtipos mais comuns é a violência psicológica, é porque ela está associada a todos os outros tipos de violência. Tá? E hoje em dia a gente tem, como advogadas, a gente tem muita dificuldade de demonstrar, junto com as vítimas, a violência psicológica. Porque ela é muito subjetiva. Então, eu já tive cliente que não conseguiu fazer boletim de ocorrência porque era violência psicológica. Que ela precisou gravar que ela tinha tomado o remédio porque o marido falava que ela não tinha tomado. Que é o que a gente chama de gaslight, né? Que é aproveitando isso, deixa eu te fazer uma pergunta. O poder público, por exemplo, as leis nos vereadores ou nos deputados, tem alguma alternativa para minimizar isso? Porque, assim, do jeito que vocês estão falando, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Então, quanto mais se fala, mais se entende. Por isso que eu falei desde o começo do programa. Salvar, gravar, reassiste isso. Porque muitas vezes você pode estar tendo um incidente de casa e não está sabendo. E o poder público consegue fazer algo em benefício, para ajudar, por exemplo, na Assembleia ou na Câmara, alguma coisa assim? Olha, Pástor, eu acho que Mato Grosso do Sul é um dos estados que trabalha bem nessas questões em termos, inclusive, de legislação. Nós temos, por exemplo, vou citar aqui o governo do Reinaldo Azambuja. Ele fez um trabalho muito bom em benefício em termos de legislação para as mulheres. Nós tivemos 2014, último ano do governador anterior ao Reinaldo. Nós tínhamos vou contar aqui um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Nós tivemos, eu sou casada com um policial militar, que foi comandante-geral, que hoje é deputado, que é o Coronel Davi. E a gente sempre trabalhou, sempre ajudando, porque a Polícia Militar tem uma fundação de assistência, onde a esposa do comandante-geral é a presidente desta fundação. Então, eu fiquei na presidência dessa fundação durante os 5 anos que o Davi foi comandante-geral. E lá nós implantamos uma assistência psicológica para as mulheres, que não existia dentro da corporação. Então, nós montamos uma equipe com 6 psicólogas, com 3 assistentes sociais, para atender esposas de policiais militares que sofriam violência doméstica, policiais militares, mulheres que sofriam violência doméstica, que era, para mim, a primeira vez que eu soube disso, foi uma coisa absurda, porque se você pensar numa mulher, vamos dizer, empoderada, quem você pensa? Uma mulher dentro de uma farda com uma arma, e esta mulher sofria violência doméstica. Então, era uma coisa assim que causava espanto na gente. Então, nós criamos uma rede dentro da própria casa para levar um amparo para essas mulheres. Então, nós criamos um livrinho que se chama POP, que quer dizer Procedimento Operacional Padrão na época, e nós proporcionávamos cursos de treinamento para a Polícia Militar, pela Fundação, para que o policial militar tivesse um melhor atendimento àquela mulher vítima. Para que não acontecesse, como chegou na época para a gente, que foi assim, o que nos acendeu o alerta, e a gente dizia assim, não, isso está errado, nós temos que fazer alguma coisa. De mulheres nos relatarem que elas ligavam no 190, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e acontecia às vezes da mesma guarnição, né, a mesma equipe que está na viatura, atender ela várias vezes seguida. E aí quando já chegava lá na 3ª, 4ª vez, que era a mesma equipe que estava atendendo, o policial chegava para ela e dizia, dona, o que a senhora fez dessa vez para o seu marido te bater? Ele não fazia isso por mal, ele fazia por falta de conhecimento. Treinamento. Falta de capacitação. Falta de capacitação, para ele entender
que ela não estava apanhando porque ela queria ou porque ela tinha feito alguma coisa errada. Ela estava apanhando porque ela era vítima de um agressor. Então, a gente começou a proporcionar esses cursos dentro da Polícia Militar. Quando o Davi saiu e ele se tornou deputado, esse livrinho, ainda ele como comandante-geral, este livrinho foi encaminhado para a Assembleia Legislativa para ser transformado em lei, para não acontecer de quando ele deixasse de ser comandante, o próximo comandante aplicasse ou não aquele procedimento. Então, se é lei, ele deixa de ser política de governo e passa a ser política de Estado, que é o que nos interessa, que é o que a gente precisa. Para o nosso espanto, a Assembleia fez a proposição de lei e o governador, na época, ele vetou integralmente. Vetou. O que aconteceu? A lei voltou para a Assembleia e os deputados, num momento de lucidez, derrubaram o veto do governador e aprovaram a lei. Então, essa foi uma conquista muito grande que nós tivemos graças à Assembleia Legislativa. Já daí, quando mudou, 2015, o governador Reinaldo assumiu. O governador Reinaldo sempre foi muito sensível às causas das mulheres, até porque nós tínhamos, na época, a Luciana Zambuja, que é a presidente da nossa comissão, né, da OAB. A Luciana que é uma mulher que entende muito desse assunto. A Luciana foi convidada para assumir a Subsecretaria de Políticas Públicas da Mulher e ela fez um trabalho excelente. E tudo que ela precisava em termos de legislação, encaminhava, fazia o pedido, a Assembleia fazia e o governador promulgava. Então, foram 8 anos que nós tivemos um avanço muito bacana na legislação do que compete às leis estaduais, né, deste governo. E eu não posso deixar de citar o Coronel Davi, que sempre foi um grande defensor, sempre trabalhou arduamente na proteção da mulher, também fez o projeto de lei. Hoje, no Mato Grosso do Sul, qualquer indivíduo que tenha condenação pela Lei Maria da Penha, ele não pode, mesmo que ele passe em primeiro lugar no concurso público, seja estadual ou municipal, dentro do estado de Mato Grosso do Sul, ele não vai assumir. Apresentou a certidão, tem condenação Maria da Lei, meu camarada, está fora. Certo. Aqui não, Mato Grosso do Sul não admite que funcionários públicos sejam agressores de mulheres. Então, fica aí também um alerta, né, para aquela mulher que sabe que o ex-marido, o ex-companheiro, ele está lá num concurso público, mas ele já está com a condenação Maria da Penha, informa o Estado. Ele vai ter que ser exonerado, porque não é só mediante concurso. As contratações que não dependem de concurso também são proibidas por essa legislação. Olha como é bom um bate-papo desse, quase ninguém sabe disso. Então, e as mulheres, né, precisam saber. A gente tem muita robustez em termos de lei. O que a gente precisa é de aplicabilidade. E não falo puxando sardinha para o nosso lado, mas programas igual esse para chamar a atenção da população. Né? As pessoas precisam saber. A gente precisa fortalecer essa rede de enfrentamento, que é um trabalho que a Concebid vem fazendo também, porque isso vai conscientizando as pessoas. E até o adolescente que por acaso possa estar vendo esse programa, de repente ele se conscientizar e aprender o que é certo e o que é errado já. Porque viver em sociedade... Se ele tem uma vontadezinha de tratar mal a namorada, ele vai pensar bem, não, mas eu quero fazer concurso lá na frente, é melhor eu segurar a onda. É importante você aprender, porque é de pequeno que você constrói um homem e uma mulher, né, de Deus no caminho correto, né? Exatamente. As regras são para que as pessoas andem na linha, né? Viver em sociedade assim, né? Isso. E a gente vive numa sociedade com uma cultura enraizada de que a mulher é um ser inferior. E aquela cultura machista antiga, né? É machista e tem muito resquício ainda, né? Sim, a gente vê muito. A gente vê... Eu concordo com o que você está falando, é que tem alguma coisa, eu não podia nem estar falando sobre isso, mas em parte também é que assim, uma coisa são mulheres como vocês que trabalham em defesa. Outra coisa, não indo para esse outro lado de esquerda, mas é aquelas ultrafeministas que o homem não pode nada. E aí confunde, se mistura as coisas e aí entra num conflito. Né? Não sei se eu estou sabendo me expressar bem,
mas a gente tem, com esse pessoal, né, 2 pesos, 2 medidas. Então, às vezes, acaba o ultrafeminismo, eu não estou dizendo, não sou contra a mulher, pelo contrário, eu falo, mas aquele ultrafeminismo que, de repente, pode conturbar tudo isso, Que né? escolhe quem vai ser defendido, né? Isso. É que em ambas situações existe Você eu defendo, você não. Exatamente. Você eu defendo porque você pensa como eu. existe o extremismo, Você- né, em ambos os E a lados. gente não Algumas pode questões ser que o assim. Lula falou esses dias aqui, se fosse o Bolsonaro, meu Deus do céu. Eu fiquei indignada. Entendeu? Chegou no ponto, que agora, melhor, Sim, que eu consigo me expressar melhor para não ser mal interpretado. Chegou Sim. no ponto. E a base de tudo é o respeito pelo ser humano. Eu não posso escolher defender só aquela Você mulher falou que ser que humano. eu não posso escolher defender só aquela mulher com quem eu me identifico. Né? Às vezes tem uma mulher que eu não suporto, mas se eu souber que ela está Mas ser apanhando do humano. marido, eu preciso defendê-la, porque ela é um ser humano também. Às Então a vezes, gente não pode fazer até essa diferenciação. no nosso trabalho, a gente às vezes é procurado por homens, né, que chegam lá com a medida protetiva e perguntam: o que é isso? O que eu fiz? E aí você lê para ele, instrui e fala: olha, sua mulher fala que você pratica atos sexuais com ela contra a vontade dela. Então, e esse tipo de caso não é raro. De muitos homens acharem que, porque são casados, têm total domínio sobre o corpo da mulher. Complexo, É hein? um estupro. Estupro marital, que a gente chama. A legislação prevê Abre o isso. olho aí, pessoal. A legislação prevê. E às A vezes gente, a gente tem um caso muito famoso no mundo, que é daquela mulher francesa, que o marido dopava, e não só ele estuprava, mas ele trazia outros homens para estuprar. Ali é um caso extremo, mas para a gente, né, elencar aqui como que a gente fala assim, né, a mulher não tem um minuto de paz, Onde tem chega na os hora de absurdos, dormir. né? são muitos absurdos. São muitos absurdos que O homem, acontecem. de alguns homens acharem que são donos do corpo da esposa e que ela é obrigada a ceder com a E você qualquer sabe momento. que é até uma má interpretação da Bíblia, né? Porque fala que o corpo é do marido, mas o do marido é da mulher também. A união de um corpo só espiritual. Aí confunde com posse. E aí o sujeito bate, xinga, ofende, não deixa ela sair de casa, ela tá deprimida. Só que me convém. Aí chega, eu gosto aí de agora, né, você tem que fazer o que eu quero. Então isso a gente tipifica como estupro marital mesmo, e é mais uma forma de violência. Acho que esse programa é o que mais estourou o tempo até hoje, mas está muito Sério? bom, verdade. E olha, vou falar uma coisa para você que está assistindo. A gente volta, muito fica não, tranquilo, pode né, ficar tranquilo. Kelly? A gente volta. Porque tem assunto aqui. Tem muito assunto. Tem Nossa, muito. E Vou falar, tá à disposição a hora que quiser. E a gente não pode deixar de falar, viu, Plácido? Pode. Teve, acho que foi ano retrasado, eu fiz muitas palestras durante o mês de março, a gente sempre, né, eu vou, a Kelly vai, a doutora Luciana hoje que era para estar aqui conosco, não pôde vir também, porque ela já estava hoje e amanhã em Três Lagoas para falar sobre isso, e a gente não pode deixar de falar, porque uma vez eu comentei com o Davi e falei assim, eu fiz uma palestra enorme no interior, numa cidade do interior, foi a maior público que eu já tive, tinha 1.000 mulheres, quase, dentro do Clube do Lions, que eles fizeram lá. E no dia seguinte eu cheguei em casa e abri uma notícia de feminicídio naquela cidade, que eu tinha ido no dia anterior falar com mais ou menos 1.000 mulheres. E aí eu falei para ele, mostrei, falei assim, olha, dá um desânimo na gente ver isso, que parece que nós estamos enxugando gelo. E ele, você conhece, olhou assim, calmamente para mim e falou assim, olha, se você e mais um monte de mulheres que estão dispostas a falarem isso, estão falando, e as coisas continuam acontecendo, imagina o que não vai virar se vocês se calarem e deixarem de falar. Então, assim, aquilo para mim foi, vamos dizer, um tapa figurativo para dizer assim, olha, não pode desanimar, a gente tem que falar. E aproveitando essa deixa sua, que a gente está estourado aqui, eles estão falando aqui para mim, deixa eu falar uma coisa. A gente tem a oportunidade de fazer outros programas, pode ficar tranquilo, tá? Mas o que eu gostaria, para a pessoa que está assistindo, ficou com ponto de interrogação, está com dúvida, mas aí não tem com quem falar.
ela pode na rede social de vocês ou da comissão, da Concevide, ou tirar algumas dúvidas, que a gente vai colocar redes sociais das duas, mas se entra direto na Concevide, pode colocar lá, pode tirar uma dúvida, pode mandar por direct, porque às vezes fica com dúvida, né? E se isso, né? Sim, e é garantido o sigilo, né? Sim, com certeza. A pessoa pode entrar em contato com @concevide.ms, né? E também, a partir das nossas redes sociais, sempre tem o telefone disponível para a gente conversar, para a gente conseguir, né, junto com essa mulher, diagnosticar, verificar qual que é o melhor caminho, né, encorajá-la, né, a buscar ajuda, porque até diante das últimas ocorrências, pelo menos na minha atuação, eu vejo as mulheres ficaram um pouco mais retraídas ao realizar a denúncia. E muitas vezes fica com vergonha de pegar o telefone e ligar. Mas às vezes, porque eu brinco, né? Todo cara é macho no teclado, né? Às vezes não consegue falar aqui, né? Mas macho que eu falo não de gênero, de coragem. Né? Então, às vezes, conversando ali por trás de um teclado, a pessoa vai ter coragem de se abrir mais, né? Verdade. A nossa Casa da Mulher Brasileira está apta a receber essas mulheres. A DEAN a prosseguir aí com as ocorrências, e também o Poder Judiciário. A gente tem tido muita celeridade no deferimento das medidas protetivas, né? Então, é todo um conjunto se desdobrando para poder efetivar essa proteção à mulher. E a gente não pode deixar de citar o programa da Polícia Militar também, que é o PROMUSE. Faz um trabalho espetacular, inclusive de acompanhar as medidas protetivas quando elas são concedidas. Eles têm, são 7 viaturas aqui exclusivas na capital para atender o PROMUSE, onde a guarnição ela tem uma relação de todas as mulheres aqui na capital que tem a medida protetiva, e eles fazem uma visita social mesmo na casa dessas mulheres, para saber se a medida protetiva está sendo cumprida, se ela já percebeu que o agressor tentou descumprir. Então fazem todo um acompanhamento para que essa medida realmente seja eficaz. E a gente vai precisar de outro programa mesmo. Estamos à disposição. É importante só a gente encerrar falando que se a mulher for vítima de violência doméstica... Chama atenção para essa câmera aqui, fala para essa mulher que está assistindo, ela saber qual que é a dica principal aí que vocês vão deixar para ela. A dica que a gente deixa é que, se você se encontra, acha que está em uma situação de violência doméstica ou conhece alguém que esteja, né, existe ali o canal do 180, mas se você reconhece um risco à sua vida, diz que 190, que a Polícia Militar, ela prontamente, a gente constatou a eficácia do atendimento da Polícia Militar nesse sentido. Então, diz que 190 e não facilite. Faça o pedido da sua medida protetiva, né? Reconheça ali a condição de vítima, não tenha vergonha e encoraje outras mulheres. O 190 salva vidas. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado. A gente que agradece. Adorei. A gente sempre entrevista profissionais de saúde, mas vocês trouxeram muitas questões de saúde física e mental que a maioria, 90% da população desconhece. Em nome da Concevide, a gente agradece a oportunidade de falar, né, desse assunto, e espero que a gente volte. Obrigado. Estamos à disposição. Amém. Só chamar que a gente Deus volta. vou falar uma coisa para você, Deus não faz nada por acaso. Amém. Né? Mas obrigado por você que ficou até aqui. Grave esse vídeo, salve esse vídeo, porque pode salvar a sua vida. D1Noticias.com, a notícia no seu celular.